Oi, gente, boa tarde. Estamos aqui reunidos para o segundo encontro do nosso ciclo de formação, Diálogos Universidade-Escola. E nós tivemos o primeiro na semana passada, conversando sobre a culinária da diáspora africana pelas Américas. E o segundo encontro do nosso ciclo, né, que tem como tema o alimento como jornada, nós vamos abordar o alimento e a terra, essas relações entre a cultura e a natureza, ultrapassando dualidades, abordando essa relação entre ecologia e humanidade. Nós temos dois convidados super especiais, que é a Úrsula e o Raimundo, mais conhecido como Didi. A Úrsula, que é pesquisadora, professora, cozinheira e idealizadora, escritora, né, Úrsula, e idealizadora do IP, que é uma plataforma de educação e alimentação e cultura. E o Didi, que é do campo, que é historiador, educador popular e coordenador executivo da CESA, que é uma organização em agroecologia que atua no Maranhão, e mestrando em sustentabilidade junto a povos e territórios tradicionais. Então, muito bom a gente estar aqui reunido nesse encontro para conversar sobre essas relações tão complexas e ao mesmo tempo tão importantes, né, entre o alimento e a terra, ouvir e conhecer a visão de vocês e depois conversar, né, porque tem que ter prosa. Para ser bom tem que ter prosa. Então, o que a gente pensou é 30 minutos, começando pela Úrsula, depois pelo Didi, e aí a gente abre, né, para uma conversa, para um bate-papo aí sobre esses temas, em diversos aspectos, né, e também nas nossas práticas educativas. Então, né, dar as boas-vindas para todo mundo que está aqui, a nossa queridíssima Escola Parque da Natureza de Braslândia, né, nossa parceria de tantos anos e tão rica, e que só se aprofunda, a Escola Parque da 210/11 Norte também, outros professores e educadores. Então, bora lá, né, Úrsula? Começar. Muito bom você estar aqui com a gente. Obrigada, gente. Eu agradeço uma vez mais o convite. A Juliana, que me escreveu primeiro, a Labeca, né? E também essa conversa também com o Didi aqui. Repito, né, que é um tema muito importante, muito relevante na atualidade, né? E muito caro para nós. Eu acho que nesse contexto político, social que a gente está vivendo, né, de ataque às políticas públicas, né, o crescimento da fome no Brasil de forma muito expressiva, né, retrocessos muito importantes, né, que estão ocorrendo agora no nosso cenário. Eu acho que esse é um tema extremamente relevante para a gente conversar. Então, eu vejo a minha participação aqui mais como uma conversa, né, com tantos pares, com tantas pessoas com experiências diversas, do que uma fala propriamente. Assim, vou falar algumas questões que eu pensei, né, a partir do convite, mas acho que é um momento de diálogo, de conversa, né, muito mais do que uma fala em si. Então, assim, nos últimos dias, pensando sobre esse assunto, né, e pensando na dureza dos retrocessos que a gente está vivendo, né, nos ataques aos nossos direitos sobre alimentos, sobre a terra, eu fui atrás da literatura, eu acho, para trazer algumas respostas para a gente, né, assim, e algum alento também, de alguma forma. Eu acho que a literatura é um espaço privilegiado para a gente falar sobre questões sociais em geral, né, sobre alimentação também, sobre a terra, porque acho que dá para abordar, né, a literatura aborda as questões sociais, econômicas, políticas, mas tem uma parte poética, né, e subjetiva muito importante para a gente agora também, né, como pessoas, indivíduos, seres humanos. Então, eu trouxe alguns pequenos fragmentos de textos literários que eu acho que são muito expressivos para falar sobre esse momento agora, né? Primeiro, eu trouxe um trecho pequenininho desse livro aqui, da Helena Silvestre, que é Notas sobre a Fome. Eu acho que é um livro extremamente atual, né? E ela fala o seguinte, uma frase, um mini parágrafo.
A minha avó era a terra que me abraçava quando ninguém mais podia descobrir o que se agitava nas minhas veias. Eu achei muito interessante a gente pensar nesse fragmento, né? Esse livro são notas realmente, então tem literatura e tem reflexões políticas muito importantes da Helena. É a gente trazer esse sentido da terra, né? A partir da nossa ancestralidade, da nossa avó, né? E essa figura da avó tão potente, né? Em relação à terra, às nossas raízes, à nossa identidade, né? E a nossa constituição como indivíduos, como seres políticos também, isso é muito... Eu achei muito bonita essa fala, né? Essa expressão dela em relação a esse sentido do que é a terra, né? Então, é um pouco sobre o que eu queria falar, assim, essa necessidade da gente ampliar os sentidos, né? Do que é terra, do que é alimento. E aí eu acho que eu vou falar um pouco sobre isso durante a minha fala hoje. O outro trecho que eu trouxe é esse desse livro aqui, da Conceição Evaristo, Olhos d'Água. É um livro de contos, né? E também na mesma linha assim dela, da Helena, né? De trazer a família, a ancestralidade para esse sentido, né? Do que é a terra, do que é o alimento, né? E da nossa identidade também, porque eu acho que alimento e terra nos conectam com essa nossa identidade, com essa nossa subjetividade, né? Eu não vou ler muito, mas assim, ela tem o início do conto Olhos d'Água, que é o conto que dá nome ao livro. Ela diz que ela um dia acorda com uma pergunta estarrecedora, que não a deixa em paz, né? E ela se pergunta qual é a cor dos olhos da mãe. E ela não consegue de imediato responder qual é a cor dos olhos da mãe. Nossa, uma pergunta muito potente, né? Quando eu li a primeira vez, fiquei muito impactada com essa pergunta, né? Com esse processo reflexivo que a Conceição traz. E aí ela começa a narrar histórias de comida e de fome, né? Na história de vida dela, né? E ela diz que ela era muito próxima à mãe, mas mesmo assim não consegue lembrar da cor dos olhos da mãe. E narra os esforços, né? Da mãe, da sobrevivência, da subsistência, é muito bonito. E aí ela fala, assim, num pedaço, ela diz: e naquela noite a pergunta continuava me atormentando. Havia anos que eu estava fora de minha cidade natal. Saíra de minha casa em busca de melhor condição de vida para mim e para minha família. Ela e minhas irmãs tinham ficado para trás. Mas eu nunca esquecera a minha mãe. Reconheci a importância dela na minha vida. Não só dela, mas de minhas tias e de todas as mulheres de minha família. E também, já naquela época, eu entoava cantos de louvor a todas as nossas ancestrais, que desde a África vinham herdando a terra da vida. Então, acho que são dois contos, notas, reflexões literárias, né? Mas muito pertinentes, eu acho, para gente, para esse momento nosso, para esse contexto. E também para falar sobre terra e sobre alimento, né? Então, de certa forma, eu quis trazer a literatura numa provocação, assim, para a gente pensar como é que a gente pode falar de terra e de alimento a partir de vários lugares, né? A partir de várias ciências ou de várias formas de construção de conhecimento, né? Então, acho expressivo, são exemplos da literatura recente brasileira, né? Também trouxe aqui o Torto Arado, que é um livro muito emblemático dessa relação da terra, né? Do homem com a terra, da terra com a identidade, da questão da fome, né? De racismo e de questões muito importantes para a gente agora. E a história da literatura brasileira está toda aí permeada, né? Por escritores que falaram dessa relação nossa com a terra e com o alimento. Então, agora, por exemplo, penso em Graciliano Ramos, penso em Jorge Amado, e até no Josué de Castro, né, que escreveu literatura também, né? Então, essa relação alimento-terra, política, né, é muito expressiva no nosso campo cultural, na literatura concretamente. E aí, passando para umas reflexões mais do meu campo, né, que é o campo da alimentação e cultura, eu vou rapidamente aqui compartilhar a tela. Tenho aqui uma pequena apresentação. Não sei se vocês estão conseguindo ver bem.
Sim. Ah, perfeito. Tá. E aí, um pouco assim do que eu estava falando no início, né, e trazendo a literatura, e o que eu falei sobre a literatura ser um lugar privilegiado para a gente pensar os sentidos de alimento e terra, né, um pouco uma provocação sobre como é importante a gente ampliar os sentidos, né, dessas duas palavras tão potentes, né, e pensar em todos os sentidos possíveis, né, todos os significados e sentidos possíveis que alimento e terra e seus desdobramentos têm para nós, né? Então, primeiro trazendo, falando da literatura e trazendo um pouco nessa provocação, assim, de como a gente pode abordar alimento e terra a partir de vários lugares, a primeira coisa que eu acho importante a gente falar é a centralidade da interdisciplinaridade agora, né? Eu acho que a gente não consegue pensar essas dimensões, alimento, comida, terra, política, fora de uma dimensão interdisciplinar, né? Então, a interdisciplinaridade é fundamental para a gente conseguir dialogar, né? E expandir os sentidos, os olhares, né? As interpretações sobre essas palavras, né? Eu acho que a gente só consegue efetivamente um olhar complexo sobre alimento e terra se a gente dialogar e conversar, né? E não a partir de um lugar único, né? Não a partir de lugares hegemônicos da ciência ou do conhecimento, mas a partir de conversas, né? Horizontais, né? Dessa ideia de dialogicidade mesmo, né? A gente estava falando do Paulo Freire antes de começar, né? E como é importante essa ideia, né? Do diálogo horizontal entre diferentes áreas, né? Do conhecimento. Então, quando eu começo falando da literatura, né? Aparentemente a gente não pensa na literatura de imediato, né, para pensar alimento e terra, mas a gente pode falar dessas dimensões, eu acho, a partir de qualquer lugar, né? Então, eu acho que só tem benefícios, né, se a gente constrói esse diálogo interdisciplinar, efetivamente. Mas pelo que eu vejo, pela minha prática, né, pela minha praxis assim no trabalho nos últimos anos, essa efetiva interdisciplinaridade ainda tem muitos desafios, né, na sua construção. Então existem ainda áreas hegemônicas, campos hegemônicos, né, que falam por nós e que se destacam, né, na construção de conhecimento. E que talvez a gente tivesse que um dos nossos trabalhos e das nossas ações fosse realmente construir um diálogo horizontal, né? Batalhar na construção desse diálogo horizontal. A gente tem na área da alimentação um crescimento, né, dessa ciência interdisciplinar, né? O que a gente tem feito na área da alimentação e cultura, né, que é uma área que trabalha alimento e terra, identidade, saúde, cultura, educação, né? A gente tem construído uma luta em prol dessa ciência interdisciplinar, mas ainda não é muito fácil, né, atingir esse diálogo, né, como eu falei. Então, a gente tem tentado, principalmente no campo da alimentação e cultura, construir esse olhar sobre alimento, terra, né, e todos os desdobramentos que essas dimensões exigem a partir dessas diferentes disciplinas, né? Então, por exemplo, os exemplos mais claros, mais emblemáticos seriam a nutrição e a antropologia, né, que têm dialogado aí mais a área do direito, né, e tem trabalhado muito nessa conversa para construir conhecimentos assim a partir disso. Então, é importante a gente pensar os saberes, né? Que saberes são relevantes na construção de conhecimento sobre terra e alimento, né? De como o saber científico é só um desses saberes, né? E ele precisa ter consciência do seu lugar, né? E também destruir essa ideia hegemônica, né? Do que é a construção de conhecimento. Então, é preciso um diálogo também com diversas áreas, né? Da sociedade civil organizada, enfim, né? E aí um exemplo claro que eu penso quando a gente está falando de alimento terra e de diálogo é o CONSEA, né? O Conselho Nacional de Segurança Alimentar Nutricional,
que foi desarticulado no início desse governo, né? E eu acho que a desarticulação do Conceia é um exemplo claro, né, das desarticulações políticas, né, da construção de políticas públicas, da presença de diversos tipos de saberes aí nesse campo da alimentação e da terra. Então, o Conceia é um conselho fundamental na construção das políticas nos últimos anos no Brasil, né, foi fundamental na construção de documentos, por exemplo, como a Guia Alimentar, né, brasileira, que é um documento muito importante no mundo, né? Então, o Conceia tem uma presença muito expressiva para a gente pensar alimento e terra no Brasil. Então, a sua desarticulação é muito emblemática também do período que a gente está vivendo. Então, passo aí para a gente falar de alimentação e cultura. Alimentação e cultura é a área que eu venho trabalhando, né, de pesquisa e docência. Eu gosto muito de falar sobre esse campo, porque a gente tem a ideia, a consciência de que é um campo marginal ainda, né, na ciência. É um campo interdisciplinar, é um campo aberto para o estudo da alimentação e de todos os seus desdobramentos, né, a partir de uma perspectiva política, necessariamente. E a gente lê, observa, analisa muito alimento e terra também, né? Um dos nossos eixos de ação é também essas dimensões. É um campo ainda em construção, um campo ainda marginal, né? A gente tem algumas centralidades na nutrição, na antropologia, na sociologia, né? Mas ainda um campo que é uma militância, talvez, né? Assim, no campo da ciência, justamente, talvez pelo seu caráter político, né? E também por ser muito recente também, né? Assim, alguma das produções mais significativas, emblemáticas. Então, como eu falei, esse campo da alimentação e cultura, né, e especificamente dentro desse campo, se a gente for olhar os sentidos do alimento e terra a partir do nosso campo de ação, a gente eu listei assim, algumas palavras que me ocorreram quando eu estava montando a apresentação, né, de que alimento e terra são necessariamente políticos, né, para nós, e trazem muitas ideias, né, e muitas semânticas muito abrangentes, né? Então a gente fala sobre comer, alimentar e nutrir, né? Sobre saúde, sobre corpo, sobre alimento e terra, sobre território, mercado, agroecologia, sistemas alimentares, paisagens diversas, direito, justiça, né? Então, alimento e terra a partir desse nosso campo científico, traz uma série de semânticas, né, e de implicações necessariamente aí políticas engajadas para a gente pensar essas ações. Então, dentro disso, eu pensei em dois eixos, me ocorreram dois eixos principais, assim, de imediato, né? A gente pensar a questão da identidade. Eu acho que a identidade é uma dimensão importante, ou as identidades, né, para a gente abordar na contemporaneidade, né, com a ameaça de direitos, né, em relação às nossas raízes, às nossas identidades, né, pensando sobre os fragmentos de Helena Silvestre e Conceição Evaristo, né, no início da minha fala, de como as nossas identidades, os nossos direitos estão ameaçados nesse momento, né. Então, nós, por exemplo, no campo da alimentação e cultura, pensamos a identidade a partir de como elas se constroem, né? Como elas se constituem na atualidade, como é que elas se estabelecem, né? Que questões estão em jogo hoje, principalmente em relação aos direitos, né? Que a gente estava, aos contextos políticos, né? De como eles se relacionam com os contextos políticos. As questões das identidades, das diferenças e das desigualdades, né? A gente precisa falar sobre isso. As identidades do direito à terra e ao território, né, e todas as consequências, né, para a saúde, educação e todos os outros direitos fundamentais que a gente pensa a partir das identidades. Um eixo muito importante para a gente no campo da alimentação e cultura é pensar a comida reconhecida como nossa, né, isso como um direito também que faz parte da proposta de segurança alimentar e nutricional, né?
de que cabe a nós o direito de comer o que nós reconhecemos como nosso, né? Então, a ideia de comida saudável está dentro dessa cultura alimentar própria, né? Que nós temos o direito de ter e comer a nossa própria comida, né? O nosso próprio alimento, né? E a questão das identidades alimentares, né? A nacional, a regional e a própria, né? De como tudo isso é muito diferente, né? Num Estado-nação, né? Dentro de um Estado, de como a gente tem diferenças, né? Dentro dessas identidades alimentares, né? E de como uma comida que está reconhecida como fazendo parte de uma identidade determinada, uma identidade nacional determinada, pode não dizer nada para a gente, né? Então, é preciso esse cuidado também, né? Quando a gente fala de alimento e terra, de que identidades a gente está falando, de que alimentos a gente está falando, né? E de que direitos a gente precisa garantir dentro da própria política de segurança alimentar e nutricional, né? Um outro eixo fundamental também claro, é a questão da saúde, né? Alimento, terra e saúde. E mais uma vez, eu me remeto, né, à vulnerabilização dos direitos fundamentais, né, no Brasil hoje. A gente pensar uma noção de saúde, uma noção ampliada de saúde, né, uma noção de saúde complexa, né, que aborde a questão das desigualdades, que aborde a questão da saúde como direito. Então, a gente fala muito no campo da alimentação e cultura sobre essa noção ampliada, né, de saúde, que considere as diversidades, as desigualdades, né, que seja acessível a toda a população. E aí a gente vai também para uma noção ampliada de alimentação saudável, né? Então, a gente estava falando antes de começar exatamente sobre isso, né? Brincando do que é saudável, o que não é saudável. A gente, dentro do campo da alimentação e cultura, e é uma perspectiva que eu compartilho, que a alimentação saudável, a ideia de alimentação saudável, ela é necessariamente política, necessariamente relacionada com terra e alimento, né? Necessariamente relacionada com uma concepção do processo de produção, né? De todo o sistema alimentar. Saudável também, né? A gente não pode pensar numa comida saudável sem um processo de produção, distribuição e consumo saudável, né? Igual, né, com respeito aos direitos da natureza, enfim, né? Então, a gente fala dessa noção ampliada de alimentação saudável também, né? Muito mais complexa do que só recomendações ou prescrições de determinados alimentos, né? A gente precisa saber todo o processo, né, de produção, distribuição, consumo, né, desses alimentos. E aí me lembro da importância do SUS, né, dentro dessa relação alimento, terra e saúde, e de seu ponto de resistência, né? Eu acho que agora, no contexto da pandemia, ficou muito clara a importância do SUS como ação de resistência e de garantia do direito à saúde, né? E de como isso também tem a ver com alimento e terra, né? Então, a gente precisa lembrar politicamente da importância do SUS, também no campo da alimentação e saúde, né? E terra. E aí, falar da importância das políticas públicas em saúde, educação e alimentação no Brasil, que são referenciais no mundo, né? Os documentos das políticas públicas construídos no Brasil em outros momentos, né? Não agora nesse do governo, mas até os últimos anos, foram construções muito importantes do ponto de vista do modo como elas foram construídas, né? Com a presença de diálogo com a sociedade civil organizada, né? Então, como Alimento Terra, eles fazem parte desse processo de construção das políticas com muita clareza, né? Com muito diálogo até determinado momento no Brasil, né? De como isso tem sido desarticulado nos últimos anos. E a gente fala de desigualdade de saúde e a importância da segurança alimentar e nutricional também, quando a gente fala de alimento, terra e saúde. E aí eu acho que um eixo fundamental, e a gente vai falar mais à frente, né, a questão da agroecologia, né, que é uma ampliação fundamental
desse olhar sobre alimento e terra, né, e uma ampliação desses sentidos e significados do que é alimento e terra, né. É muito interessante quando a gente vê as definições do que é agroecologia, de que a própria definição do termo é muito ampla e muito complexa, né? Então, ela é entendida como uma disciplina científica, como um conjunto de práticas, como um movimento social e político, né? Como é uma forma política e crítica da gente estar no mundo, né? De como é uma forma também de compreender a relação com a natureza, com as pessoas e com o trabalho, né? O trabalho de produção, distribuição de todo o sistema alimentar, né? E muito mais, né? Então, acho que a agroecologia é um campo fundamental para a gente pensar alimento e terra na atualidade, que aborda e trabalha questões urgentes e muito necessárias, né? Mas também, talvez o que chame mais atenção para essa reflexão é essa possibilidade, né? Esse alento de ampliação do olhar, né? Sobre alimento e terra, a partir de uma perspectiva política, crítica, né? Da nossa forma de estar no mundo, produzir comida, comer, né? Sobre a própria ideia do que é saúde, natureza. Então, eu acho que todas essas questões de identidade, política, subjetividade, que a gente estava falando até aqui, né? Igualdade, o próprio feminismo, questões ambientais, direitos da natureza, cultura, ancestralidade, antirracismo, tudo isso eu acho que está no campo da agroecologia. Então, por isso que eu acho que é uma ciência, um conjunto de práticas, um movimento social central na atualidade, né? De luta e de resistência também. Então, acho que a gente não tem como falar de alimento e terra sem pensar na centralidade da agroecologia na atualidade. E aí eu já vou terminando, assim, eu queria só, como último eixo da minha fala, já que a gente está falando aqui nesse diálogo, né, que a gente fala de alimento e terra e fala de escola, né, de educação, eu acho que a gente tem uns avanços muito importantes nessa relação de alimento, terra e escola no Brasil, no mundo, mas no Brasil concretamente, né, nos últimos anos, em função dessas políticas públicas que a gente estava falando anteriormente. É um dos meus eixos de trabalho também, essa relação comida, terra, identidade, escola e saúde, né? Eu fiz o pós-doutorado nesse campo. E eu sou bem otimista assim, em relação aos avanços que a gente tem nesse campo. Concordo que ainda tem muitos desafios no Brasil nesse momento, né, para a gente construir políticas complexas, né, e uma praxis complexa assim, de tudo que essas dimensões exigem, mas sou muito otimista assim, na construção das políticas que a gente vem produzindo nos últimos anos nesse campo. E aí eu queria trazer, só como exemplo, né, um marco de referência de educação alimentar e nutricional para as políticas públicas, que é de 2012, né, que é um grande marco, assim, é um grande documento, referência no mundo todo, né, que pensa essa relação alimento, educação, saúde, terra, né, cultura, que a gente está falando aqui hoje, principalmente, eu acho que principalmente porque o marco tem uma dimensão muito ampla e muito complexa, né, do que é educação alimentar e nutricional, né, ou do que são as relações da educação com a alimentação e a nutrição, né? Então, existe uma centralidade importante da cultura alimentar, né, da alimentação como cultura dentro do marco, né? Isso já é um avanço para nós muito importante, né, em função do comer como ato político e da própria necessidade de interdisciplinaridade, né, quando a gente está falando de alimento, terra e escola. Então, por exemplo, nesse trecho, eu trouxe um pequeno trecho, um pequeno exemplo para a gente ver como o marco é complexo, amplo, né? Então, ele diz: a educação alimentar e nutricional, no contexto da realização do direito humano à alimentação adequada e da garantia da segurança alimentar e nutricional, é um campo de conhecimento e de prática contínua e permanente, transdisciplinar, intersetorial e multiprofissional, que visa promover a prática autônoma e voluntária de hábitos alimentares saudáveis. A prática da EAN deve fazer uso de abordagens e recursos educacionais problematizadores
e ativos que favoreçam o diálogo junto a indivíduos e grupos populacionais, considerando todas as fases do curso da vida, etapas do sistema alimentar e as interações e significados que compõem o comportamento alimentar. Isso seria uma definição, uma noção, né, do que é ou deve ser a educação alimentar e nutricional na atualidade. É claro que a gente percebe, né, assim, no trabalho de campo, né, eu fiz trabalho de campo comparando as políticas públicas com a prática das políticas públicas, né, nas escolas. É claro que a gente percebe ainda algumas distâncias entre o texto das políticas, né, de como as políticas são pensadas para a prática, né? Existe talvez uma distância entre a ideia do que a gente quer fazer com o que a gente tem feito na prática, né, por mil questões. Mas, de certa forma, eu acho que já é um avanço, porque a gente consegue, num pequeno trecho sobre a relação da alimentação com a educação e a cultura e o campo, né, e a terra, falar de uma quantidade imensa de questões fundamentais para nós hoje, né? Então, a gente fala nesse pequeno trecho, né, nesse conceito do que seria do direito humano à alimentação adequada e da garantia da segurança alimentar e nutricional. A gente fala da educação como uma prática contínua e permanente. Fala também da questão de abordagens educacionais problematizadoras, né, engajadas e políticas, né? Trata a questão da necessidade das abordagens serem transdisciplinares, de serem intersetoriais, né, de não ter um único setor que olhe, que aborde essas questões, né, abrindo o diálogo, como a gente falou no início, da importância de diferentes profissionais atuarem nessa prática, né, também, da promoção da prática autônoma e voluntária de hábitos alimentares saudáveis, então, de que cada vez mais as práticas da alimentação saudável sejam autônomas e não prescritivas, né? E não oriundas de um único lugar, né? E não tenham uma dimensão muito normativa, senão que sejam mais concedidas, digamos assim, aos indivíduos, né? Que eles tenham autonomia para pensar sobre a própria comida. Falamos já sobre esses recursos educacionais problematizadores e ativos, né, que favoreçam um diálogo. Aborda também, né, o marco aborda também as questões do sistema alimentar, as diferentes etapas do sistema alimentar e de como isso deve estar na escola, né, e da relação dessa construção do sistema alimentar com o que é a ideia de alimentação saudável, como a gente falava também antes. E as interações e significados que compõem o comportamento alimentar. E aí tem uma grande importância do campo da cultura alimentar, né? A cultura alimentar também vai aos pouquinhos chegando e crescendo e tomando seu espaço, né? Nas políticas e na praxis também dos diferentes campos, né? Então, a gente vai vendo como a nutrição vai abraçando a ideia de cultura alimentar na sua prática, inclusive nas suas práticas normativas, né, e prescritivas do que é alimentação saudável, e de como a educação vem ainda devagar, mas abraçando essa ideia de que cultura alimentar é um eixo importante para as práticas pedagógicas na escola. Então, eu acho que a gente tem avanços aí importantes, ainda muito caminho de luta, como sempre, mas avanços importantes no campo, né? Nesses encontros entre alimento, terra, educação, cultura, saúde, né, que são os que nos trazem aqui hoje. E é isso, eu queria agradecer, e aí passo a palavra. Deixa eu deixar de compartilhar aqui a tela. Deixa eu ver se eu encontro. Úrsula, muito obrigada. Pronto. Consegui. Muito obrigada. Eu acho que você pontuou umas questões super importantes, assim, para a gente conversar na nossa roda de prosa, né? Destacando só algumas, assim, que me chamaram a atenção, a literatura como um lugar privilegiado para pensar, né, o alimento e a terra, a partir de um olhar político, porque as duas autoras que você trouxe, né, são autoras que olham, né, para
para essa temática de um lugar da experiência, né? De um lugar da experiência e da praxis. Então, assim, achei super bacana o que você levanta sobre a interdisciplinariedade também. Acho que abre um leque imenso para a gente pensar sobre como é que a gente pode trazer esse tema para dentro dos nossos processos, né? Familiares, subjetivos, educativos, né? Dentro dos espaços que a gente está dentro e fora de aula, de sala de aula. Então, foram muitas questões interessantes, obrigada. E sem demora, já passo a palavra para o Didi. Obrigada, Didi, por estar aqui com a gente. Imagina, professora, eu que agradeço a oportunidade. Então, eu sou o Didi Raimundo Alves, eu sou aqui do Maranhão, na região central do estado, chamada Médio Mearim. Eu venho de comunidade tradicional de quebradeira de coco-babaçu, sou filho de quebradeira de coco-babaçu, prática que eu também desenvolvi há algum tempo da minha vida, como um processo de aprendizado, mas também de sobrevivência. Sou mestrando em sustentabilidade junto a povos e territórios tradicionais, aí na UNB. Tem a professora Juliana como minha orientadora, então uma honra muito grande poder estar aqui nesse espaço também. E aí eu vou pegar parte dessa fala da Úrsula e dizer que não tem como para a gente aqui discutir alimento e terra sem falar de agroecologia. Então, eu quero compartilhar com vocês um pouco da experiência, né, que a ACESA, a organização que eu trabalho, desenvolve nesse sentido, de defender tanto o alimento quanto a saúde e a educação contextualizada como bandeiras de lutas, né? Então, a ACESA ela foi criada a partir dessas três temáticas e todo o trabalho é desenvolvido pensando num processo de reafirmar isso junto às famílias com quem a ACESA se relaciona. Então, eu vou aqui compartilhar uma apresentação. Bom, então, deixa eu colocar em modo de apresentação. Tá projetando, pessoal? Tá, Didi, tá sim. Sim, tá ótimo. Ok. Então, a minha fala vai ser nesse sentido, de apresentar a agroecologia a partir das vivências dos saberes na construção de modos de vida sustentáveis. Então, pensar modos de vida sustentáveis é também pensar na relação que nós estabelecemos com os recursos naturais, com a terra, com a água, com o ar, com o fogo e outros elementos que estão disponíveis na natureza. E aí eu vou tentar fazer um pouco de contextualização para sinalizar como que surge a ACESA, né? E por que a ACESA surge. Então, em 1960, há uma discussão sobre a modernização e transformação econômica voltada para a temática de Revolução Verde. Isso, de certa forma, resultou em experiências marcadas por inúmeros conflitos que atravessaram a vida de moradores e de moradoras no meio rural, revelando que as medidas adotadas pelos governos da época, ela estava sempre a favor das grandes indústrias de máquinas e produtores de insumos e fertilizantes que nós chamamos de agrotóxico. Esse processo ele foi um pouco mais forte na minha região lá nos anos de 1980, na década de 80. E aí, essa situação provocou uma série de mudanças e foi alterando a forma das pessoas, das famílias se organizarem e de fazer desenvolver as atividades, né, no campo dos modos de vidas, muito ligado à ancestralidade.
E essas mudanças, elas reduzem também a economia camponesa, né? E aí vai provocando uma série de fragmentação, porque as pessoas elas começam, então, a querer sair do seu meio, do seu todo ambiente, em busca de melhores condições, né? E aí isso, de certa forma, causa mudanças muito significativas no jeito de ser e de viver das pessoas que estão no campo. Uma questão também que a gente coloca é a ofensiva dos projetos desenvolvimentistas pelo país. Até hoje a gente tem visto assim, grandes empresas, elas vêm para o campo com uma noção, um conceito de desenvolvimento que às vezes não consegue dialogar com a realidade que as pessoas elas estão ali envolvidas. Tem uma lei de terras aqui no Maranhão, que ela é construída a partir da lei de terras no Brasil, em que, na época, o governo Sarney começou a distribuir uma série de terras para grandes e pequenos latifundiários. Essa situação ocasionou uma revolução nas comunidades, porque as pessoas elas começaram a ter os seus direitos, né, violados, porque o espaço de trabalho, né, de desenvolvimento e manutenção da vida, ele foi invadido. Então, as famílias começaram a perder as suas condições de desenvolver suas práticas, né? Isso estava muito associado com essa noção de desenvolvimento, né, de crescimento para essas regiões, sobretudo região aqui onde eu estou até hoje, né? E aí, essa forma de perceber o desenvolvimento vem trazendo até hoje mudanças que colocaram em risco a vida das pessoas, né? Então, quando eu falo que na década de 80, essa região ela passou por intensos conflitos agrários, foi muito nessa perspectiva, né? Muda o jeito de vida da quebradeira de coco, desenvolver a sua prática, porque a terra que até então era considerada como livre, passa a não ser mais livre. Então, a quebradeira ela perde o direito de adentrar no espaço para coletar o babaçu. A terra que era até então livre para o desenvolvimento da prática da roça, ela deixa de ser livre. Então, o agricultor e a agricultora deixa de desenvolver a prática de produção da roça, né? Então, a proposta de desenvolvimento, a qualquer custo, desconsidera a existência de áreas impossibilitadas de exploração, como é o caso da floresta do babaçu, dos territórios indígenas, das reservas legais e tantos outros espaços de reprodução da vida e da sociobiodiversidade. Isso tem, de certa forma, impossibilitado o exercício de novas práticas econômicas, ocasionando a expulsão dos trabalhadores e das trabalhadoras de suas terras, o envenenamento dos rios, dos igarapés, a destruição das florestas nativas, das plantações agrícolas, a distribuição de semente geneticamente modificada, interferindo, então, na perda da soberania alimentar a partir das sementes, a diminuição da assistência técnica, a inexistência de crédito que respeita o modo de vida dos agricultores e a expropriação de terras e moradia da mulher e do homem que vive no campo, entre tantos outros danos. Então, essa noção de desenvolvimento muda o modo de vida, o jeito de viver das famílias, das pessoas que estão no campo. A agricultura, né, que é uma atividade que historicamente ocupou e vem ocupando importância significativa no meio rural, ela passa então a ser tida com menor intensidade, né? Hoje aqui a gente costuma dizer que a agricultura ela está passando por um processo de envelhecimento, porque a partir dessa lógica do desenvolvimento
as gerações mais jovens já não querem se envolver tanto na prática, né, da agricultura, né, não querem se envolver mais na prática da quebra do cuco-babaçu, né, porque a ideia é sair do seu chão, do seu espaço, em busca de condições de vida que às vezes não dialoga com a realidade e que as pessoas elas estão inseridas, né, dentro de uma perspectiva, inclusive, cultural. Então, a partir da ocupação do campo por esses grandes projetos, a agricultura, que antes ocupava lugar de destaque na economia do Estado, ela vai perdendo importância e a trajetória de vida das famílias camponesas adquire outras conotações, né? E aí, é isso que eu falo, né? As pessoas, elas começam a ser obrigadas a sair das suas regiões, do seu habitat natural, em busca de outras formas de vida e de sobrevivência também. Os projetos implantados ocasionaram significativas perdas às populações mais pobres, forçando a um êxodo incerto, né? E, em contrapartida, uma concentração de poder nas mãos de latifundiários, alguns dos quais se perpetuam até os dias atuais, né? Então, até hoje, nós temos regiões, comunidades, assentamentos, que não tiveram ainda sua área titulada por conta dessa relação, né, do latifúndio com o próprio Estado. E são processos de luta também que estimula, por exemplo, a existência, né, a viabilidade de organizações como a CESA e tanto outros que têm trabalhado na perspectiva de garantir os modos de vida sustentáveis no campo, ou modos de vida sustentáveis que garantam a essas pessoas condições mínimas de sobrevivência. A CESA, que é a Associação Comunitária de Educação em Saúde e Agricultura, ela é uma associação que ela é oriunda de um movimento criado na década de 80, quando essa região daqui passava por esses conflitos agrários. Então, os agricultores perdem a sua condição de organização local por conta da grilagem, por conta dos latifúndios. Os agricultores começam, e as agricultoras começam a ter problemas ocasionados por conta da ausência de comida. Muitas crianças passaram a ter problemas de saúde. Então, a Igreja Católica pensa uma estrutura, um movimento para reanimar essas pessoas, né? Desenvolver ações voltadas para essas temáticas, né? Da comida, da saúde e da educação, para que as pessoas elas se reestimulassem a desenvolver os processos de organização local. Então, pensar, por exemplo, comida saudável é pensar em produção. Então, como organizar a produção dessas famílias em suas comunidades? Como pensar, por exemplo, condições de saúde, e aí nós falamos aqui de saúde integrativa, a partir das ervas que as próprias comunidades tinham como um elemento, né, indispensável para a manutenção da saúde. Então, a CESA ela surge para pensar esses processos de reorganização dessas famílias, para que elas pudessem, a partir da sua realidade, né, local, produzir condições e estratégias para manutenção da vida naquela região. O conflito da década de 80 deixou a realidade numa situação de pobreza extrema, associada também ao analfabetismo, né? As pessoas começaram, então, a passar fome mesmo, e aí a CESA, então, começa a construir estratégias que, a partir
de um pequeno espaço, que a gente até hoje chama de agroquintais, essas famílias pudessem produzir as condições para a sua sobrevivência. Então, pensar o reaproveitamento do quintal numa perspectiva da diversidade produtiva, pensar em hortas comunitárias, pensar em roças que pudessem desenvolver em um tempo mais curto alimentos necessários para a vida dessas pessoas. E, além disso, organizar outros processos, né? Reorganizar o processo da pesca, o processo da criação de pequenos animais, o processo da produção do artesanato, também como incentivo a uma prática para diversificar a questão econômica. A coleta e a quebra do coco-babaçu, que constituía uma das principais práticas econômicas das famílias, era o que sustentava a mulher, né? E aí a CESA ela foi tentando trabalhar essa reconstrução da participação da mulher nesse cenário, né? Quando a gente discute, por exemplo, relações de equidade, a gente traz para o centro que a mulher ela não é responsável pelo desenvolvimento das práticas internas, né? Mas ela é, sobretudo, o elo principal para a organização de todo o processo produtivo. Porque quando o homem vai para a roça, por exemplo, produzir o arroz, a mulher está desenvolvendo a prática da quebra do coco, a mulher está cuidando do quintal, a mulher está cuidando da pequena criação, a mulher está cuidando dos processos de educação interna, numa forma totalmente sustentável, de respeito ao ambiente, de respeito aos saberes locais e de respeito ao processo de organização local. E aí, dessa forma, a gente consegue desenvolver um trabalho envolvendo todos os atores e sujeitos das famílias que estão nessas comunidades onde a CESA tem atuação. A metodologia do trabalho da CESA, ela sempre foi constituída de forma muito participativa, com enfoque na pedagogia da prática, né, integrada às dinâmicas e à realidade local, que se dá por meio de atividades que contribuem para o exercício da memória, né, de rememorar, de identificar os problemas e de pensar ações para melhorar, né, a realidade que as pessoas estão. E a CESA acredita que o reconhecimento, o respeito e a valorização da história dessas pessoas, desses homens, dessas mulheres, ela é a condição primária para implementar uma abordagem participativa voltada para a noção de desenvolvimento rural sustentável. E aí, como que a CESA, por exemplo, discute a agroecologia? A partir de que olhar, de que pensamento, de que conceito a CESA discute a agroecologia? Como todo mundo sabe, o termo agroecologia ele é relativamente recente, né? Diversas práticas agroecológicas, elas foram sendo remontadas há muitos e muitos anos, que constituem saberes que são valorizados e que se busca resgatar na construção do conhecimento agroecológico. Mas antes de ter o termo agroecologia, já se tinha outros termos, né? Inclusive, hoje, o conceito de bem viver, que está muito, assim, que consegue responder muito dessa prática agroecológica, eram e são ações desenvolvidas bebe muito na realidade dos povos indígenas. Então, a CESA, ela entende que quando se discute a agroecologia, é também discutir o respeito e a valorização dos saberes que vieram antes, né? E aí, dos saberes ancestrais. Eu já falei um pouco. A agroecologia, para a CESA, para nós aqui, ela se apresenta como uma estratégia de enfrentamento às desigualdades sociais e de gênero, possibilitando, assim, uma maior autonomia política, produtiva e econômica das famílias. A clara distinção de papéis de gênero, usados para delimitar os espaços masculinos e femininos,
ele se ressignifica contribuindo para o protagonismo das agricultoras nas práticas agroecológicas e para a reconfiguração das relações pessoais, comunitárias e familiares. Nós tivemos que rediscutir, por exemplo, qual o entendimento que os homens têm da importância do papel da mulher no contexto familiar e no contexto comunitário. Então, quando a gente, por exemplo, diz que se numa comunidade onde a CESA tem atuação, existe violência doméstica, por exemplo, nós não podemos dizer que naquela comunidade existe prática agroecológica. Se numa comunidade que a CESA tem atuação, existe prática de racismo, nós vamos dizer que naquela comunidade não existe prática agroecológica, porque entender a agroecologia é também entender o respeito a essas especificidades. Uma pauta que a gente está levando agora para a comunidade com grande dificuldade por conta do sistema patriarcal é essa discussão sobre, por exemplo, uma comunidade que tem homofobia não pode ser considerada uma comunidade que tenha prática agroecológica, porque a homofobia é de contra também a conceituação da agroecologia. Ela se apresenta como fortalecedora de técnicas e práticas populares de produção, como são os quintais produtivos, uma estratégia discutida e defendida da CESA desde o seu nascimento, o uso de defensivos naturais, como os usados no combate aos insetos, o fomento de novas formas de pensar as relações entre os homens e as mulheres, a construção da autonomia política e econômica dessas mulheres, a conscientização sobre o não uso de agrotóxico e o consumo de alimentos agroecológicos, estimulando assim o respeito aos saberes tradicionais e às formas familiares de produção, ao bem viver, às vivências locais, ao consumo, produção e comercialização consciente, justo e solidário. Porque a gente também entende que discutir alimento, discutir comida, perpassa, acima de tudo, por uma discussão política, né? Entender o alimento como uma questão política, que eu não vou consumir apenas pelo consumo, mas consumir entendendo que aquele alimento ele tem um modo de fazer, ele tem uma forma de se pensar, né? Que respeita a terra, que respeita a água, que respeita a lua, que respeita as pessoas que estão ali envolvidas naquele processo de produção. E assim, pegando inclusive o que a Úrsula já falou, pensar a agroecologia a partir de uma questão cultural, a partir de uma questão vinda da ciência, mas também pensar a agroecologia como um movimento. E a partir disso, ter o entendimento de que o solo é um corpo vivo, que tem vida no solo, e que, portanto, é preciso respeitar aquele espaço, respeitar os processos e os ritmos da natureza. A gente, agora, recentemente, por exemplo, aqui, o mês de setembro, nunca foi um mês chuvoso, mas no mês de setembro teve várias chuvas aqui na região. Então, algum problema tem aí, né? Então, como é que a gente entende isso e respeita, né? É entender a agroecologia como um equilíbrio e harmonia, né, dos espaços. No quintal produtivo, por exemplo, entender que todos os elementos que estão ali eles são importantes, que eles precisam estar em sinergia. Entender a agroecologia como uma questão diversa, né, biodiversa, de que naquele espaço existe resistência, mas também existe resiliência, de que na agroecologia é preciso pensar em segurança alimentar, mas é também preciso pensar em soberania alimentar, daí a necessidade de fazer o trato e cuidado com as sementes crioulas. A agroecologia como valor social, como valor cultural, mas também a agroecologia como um bem viver. É esse espelho e esse entendimento que as famílias que compõem a CESA entendem a agroecologia.
E aí eu trouxe uma fala de uma mulher, né, da CESA, que ela diz o seguinte: eu vejo a agroecologia como uma nova vida para a natureza. Porque quando começamos a trabalhar a agroecologia, foi pensando no meio ambiente, em protegê-lo o máximo possível. Pensando na alimentação também, em uma alimentação mais saudável. Porque quando partimos para o mercado, sabemos o que estamos vendendo, porque não adianta a pessoa dizer que desenvolve agroecologia se ela usa semente transgênica e engana as pessoas. A gente vai no supermercado e quando vê aqueles produtos com T, a gente já descarta logo. Os meus meninos, mesmo, e o pai deles, quando vai comprar as coisas, eu digo logo: olha, vocês prestam bem atenção para não comprar coisa com aquele Tzinho transgênico. E nós estamos trabalhando uma agroecologia para não entrar nada transgênico na vida da gente e nem na vida das pessoas que a gente quer bem. Então, essa fala expressa muito o entendimento que as pessoas têm aqui da agroecologia. E o entendimento de que as pessoas têm que, quando se pensa em agroecologia, nós estamos pensando no todo. Nós estamos pensando na comunidade, nós estamos pensando nas famílias, nós estamos pensando na forma como essas famílias se organizam, nós estamos pensando na forma como essas famílias trabalham, produzem o seu alimento, nós estamos pensando na forma como as pessoas melhoram a sua segurança alimentar a partir de uma produção saudável, mas nós também estamos pensando na forma como essas pessoas melhoram a segurança alimentar daquelas que não estão envolvidas nesse processo de produção. E aí uma imagem que reflete muito aqui a diversidade da agroecologia, pensado a partir de todos os elementos que a natureza nos dispõe. E aí encerro esse momento para abrir para o debate, dizendo que comer é também um ato político. É isso. Obrigada, Didi. Foi uma fala linda, né? Muito bonito ver o trabalho da CESA, e um trabalho tão importante. E também, né, acho que a sua fala é a da Úrsula, né? Tem vários pontos de encontro. Se situam em chãos diferentes, claro, né? Essa pluralidade e essa interface, esses pontos de contato e esses olhares diversos, eu acho que só enriquecem nosso debate, né? Nos trazem, ampliam os nossos horizontes para a gente pensar, né? O alimento como um ato político, que é um grande ponto de convergência, né? Pensar a agroecologia como, na verdade, um projeto civilizatório. E eu me senti muito estimulada, assim, a pensar, Didi, o que você trouxe sobre cultura, ciência e movimento. Acho que isso é para a vida, né? Fico pensando se isso não é para a vida. Muito obrigada. A você, a Úrsula, e eu passo a palavra para a Cici agora, né, que vai conduzir aí nosso debate, abrir nossa roda de prosa. Bom, né, agradecer e parabenizar. Pessoal, aqui no chat, a gente deixou um link de uma lista de presenças também, para quem puder assinar, a Camila colou aqui no chat. E, enfim, acho que convidar todos e todos a gente também assentar as ideias para fazer aí uma roda de prosa. Quem quiser se inscrever, basta levantar a mão ou se inscrever pelo chat mesmo. E dei uma olhada nos materiais, né, que foram indicados, da Úrsula, do Didi, são muito bacanas, assim. Agora, ouvindo vocês, eu acho que materializa uma série de campos, assim. Acho que pensar mesmo na cultura alimentar como esse grande guarda-chuva que abarca esse modo de vida, né? Modos de vida enquanto cultura, enquanto fazer, que eu acho que o Didi trouxe tão bem, assim, com tanta carga afetiva, mas que traz também a forma do trabalho
e a relação com o nosso corpo enquanto soberania, assim. Eu fico pensando que dentro da sala de aula, para mim é muito emblemático pensar num campo de monocultura, onde a gente vê ali tudo igualzinho, assim, né? Tudo uniformizado. E quando a gente vê essas imagens, que tanto o Didi quanto a Úrsula trouxe, a gente vai vendo a diversidade de cores, a diversidade de formas que estão ali colocadas. Então, esteticamente, eu acho que já mostra, assim, na imagem de cara, qual que é o modelo não, mas a forma política que está colocada, que é a forma diversa, né? Essa diversidade de vidas, assim, que o Didi também falou que a agroecologia já não admite mais uma forma de viver, mas que esse bem viver tem a ver com essa diversidade. E aí, quando a gente entra numa sala de aula, a gente vai vendo ali a diversidade desses corpos dos estudantes se manifestando. Então, lembro que a Júlia, que hoje não está aqui, uma vez fez uma provocação assim de qual que é a forma da nossa sala de aula, né? Ela parece um campo de eucaliptos enfileirados, uniformizados, com o mesmo cheiro, com a mesma cor, com a mesma forma, ou ele parece aquele prato de salada que a Úrsula mostrou, assim, com todas as cores, com todas as diversidades. Qual que é o cheiro que a gente está colocando? Então, acho que muito bonito pensar nessa relação entre macropolítica e micropolítica, que é da nossa vida mesmo. E aí, já não sei se alguém quer dar continuidade, mas gostaria de ouvir um pouquinho mais, Úrsula, sobre isso que você coloca na entrevista, da relação entre alimento e comida, assim. Como que o fazer afetivo e emocional muda essa chave, assim, dessa dinâmica entre o que é o alimento e o que é a comida. Aí, para começar, é isso, mas estou aqui atenta às novas inscrições. Essa é uma discussão interessante, assim, as semânticas, né? A gente, tanto no campo da ciência e na nossa própria praxis, a gente fica tentando encerrar, né, assim, enquadrar essas palavras em semânticas determinadas, né? E a gente passa muito tempo, às vezes, discutindo. Existem até textos científicos, né, que tentam definir o que é comer, o que é alimentar, o que é nutrir, né? Mas eu, no meu campo de ação, talvez porque eu venha da letras e da literatura também, né? Eu me formei na literatura, além da cozinha. Eu acho muito difícil a gente fechar as semânticas, né, de cada palavra, assim, tentar criar um cercadinho para cada palavra, sabe? E nesse campo também, especificamente, porque eu acho que são campos, justamente nisso que você estava dizendo, né, Simone, que o Didi falou muito também. São campos muito complexos, são campos que trazem essa afetividade, essa subjetividade, essa política e essa diversidade necessariamente, né? Ou a gente luta e briga por essa diversidade e essa política dessas palavras, né? Comida, alimento. Então, eu acho difícil dizer o que é comida, o que é alimento, assim, tentar resumir aqui uma coisa, né? Assim, para cada uma dessas palavras. E eu acho que é uma atitude política não fazer, né? Também esse encerramento da semântica. Eu acho que as semânticas são livres aí, abertas para todas as interpretações dentro dessas diversidades, né? Que você está falando, que a gente tanto briga e que a gente tanto quer. E eu concordo muito com você que tem uma dimensão subjetiva e afetiva, né? Que se relaciona com essas palavras. E aí por isso que eu trouxe a literatura, assim, porque eu acho que a gente pode tender, né, em alguns campos da ciência, a reduzir a comida, né, e o alimento a noções mais prescritivas, noções mais fechadas, né, do que é saudável, do que é correto, do que devemos comer, né, dentro de uma dimensão de saúde não ampliada, digamos assim, né. Então, talvez a gente precise dessa amplitude de semânticas assim para considerar também esses campos mais prescritivos, mais, né, talvez também considerar essa diversidade aí para essas palavras, é isso que
que eu acho. Então, não vou conseguir te responder o que é alimento, o que é comida. É muito difícil. Obrigada, Úrsula. Juliana, em seguida Jaqueline e depois Rosanete. Minha pergunta vai para a Úrsula e para o Didi, para os dois. Queria ver a visão de vocês. Como é que vocês acham que a gente pode trazer, né, o alimento, a alimentação, né, as práticas associadas às culturas e ao ato em si de se alimentar, como na verdade, um grande chamariz pedagógico, assim, como é que a gente pode trabalhar isso, né, dentro dos nossos territórios educativos e nessa questão que o Didi falou e a Úrsula também falou a partir do marco, né, marco, ai, me fugiu o nome agora. Da educação alimentar, o marco, né? Das políticas. Isso, fugiu o nome. Obrigada, Úrsula. O marco da educação alimentar. Então, Didi e a Úrsula falaram numa educação contextualizada, né? Eu acho que é isso que né, essas diferentes falas me trouxeram, assim. Como é que a gente pode trazer isso, sabe? E a Cif tocou num ponto que eu acho que é super importante, né? Que são as monoculturas da mente, né? Dentro e dos corpos, assim, dentro das nossas salas de aula, né? E tô falando de sala de aula, mas qualquer outro espaço educativo, né? Porque o que o Didi mostra é que, na verdade, a educação, ela se faz, né? No campo, com o campo, né? Para o campo. Então, enfim, eu vi um pouquinho vocês sobre isso. Didi, pode começar se quiser, que eu já respondi uma. Fala aí, você. Tá, eu pensei que ia ter uma rodada, mas enfim, vamos lá. Então, aqui a gente tem tentado, por exemplo, quando a gente fala de educação contextualizada, nós não estamos falando só da educação formal, né? Aquela desenvolvida lá na escola. Nós estamos falando também dos diferentes processos educativos que tem nas comunidades ou nos meios que as pessoas estão inseridas, como algo que contribui para a prática, né, das pessoas. Então, no contexto formal, nós temos a experiência das escolas famílias agrícolas, né? Que tem muito pensado nessa discussão de associar o conhecimento teórico ao prático. E aí, como é uma escola que é específica de um contexto mais rural, a ideia é que se aprenda, por exemplo, as teorias da agricultura, mas também se desenvolva a prática para fazer para mesclar, né? E aí uma forma que nós encontramos de trazer, por exemplo, o entendimento dessa importância de ter o alimento como uma questão política também, foi organizar uma metodologia de vivências agroecológicas para crianças, adolescentes e jovens. As nossas unidades familiares, elas, antes da pandemia, né, a gente não descobriu mais isso depois, elas recebiam crianças vindo de escolas, sejam escolas famílias agrícolas ou a escola convencional da comunidade, que queriam experimentar alguma prática, né? Tipo, eu quero aprender, por exemplo, como que se melhora a criação dos pequenos animais, ou como que é o processo de diversificação de um quintal produtivo, como que eu posso, por exemplo, utilizar melhor as frutas que estão nos quintais. E aí a gente recebe esse público, e aí eles ficam um período, né, uma semana, 2 semanas com a família nessa relação, né, de viver a experiência daquela família ali. Paralelo a isso, nós estamos tentando levar uma discussão da importância do alimento para os canais de comercialização, por exemplo. As nossas feiras, elas não só são feiras de venda, feiras comerciais, mas elas são espaços culturais e pedagógicos também. Nós estamos ali discutindo, por exemplo, a importância do consumo consciente, né? A importância de você consumir, por exemplo, uma alface, né?
mas tendo a responsabilidade de saber como essa alface ela é produzida, quem produz, se essa alface ela é produzida com inseticidas, né, com agrotóxicos, ou se é uma alface produzida sem o agrotóxico, né? E aí, isso, de certa forma, a gente começa a ampliar, né, essa capacidade de entendimento das pessoas de ver o alimento como algo importante para a sua segurança, né? Segurança alimentar e a sua segurança nutricional. Quando isso acontece, a gente meio que passa a fortalecer a nossa soberania, né? Então, os agricultores, eles começam a produzir também, já pensando que se eu for ter sobra na minha produção, eu posso comercializar. Então, eu vou comercializar um produto que vai melhorar a condição de quem vai consumir a partir do alimento. Então, quando a gente vai para essa defesa do alimento como algo político, né, e comida de verdade, é muito pensando nisso, né? Como é que as pessoas têm esse entendimento educativo, né, de respeitar como o alimento ele é produzido, de respeitar quem produz o alimento e entendê-lo como algo importante para a sua manutenção. Um pouco disso. Uma coisa que eu anotei aqui da fala do Didi, que me chamou muita atenção, e que já é um pouco a resposta para a Juliana, essa ideia da pedagogia da prática, né, Didi, que você estava falando agora também. Então, eu acho, Juliana, que o alimento, a terra, né, as práticas alimentares, talvez elas quebrem grandes limites, né, e elas resolvam grandes discussões que nós temos no campo da educação na atualidade, né? Então, algumas barreiras, né, algumas fronteiras entre teoria e prática, né? Então, a gente pode falar teoricamente sobre práticas alimentares, alimento, política, mas a gente pode fazer isso na prática, né? A gente pode colocar as mãos na terra, pode plantar, né? Então, eu acho que grandes discussões do campo da educação que nós temos na atualidade, elas se resolvem a partir do momento em que o alimento, a terra, a alimentação entram na escola, né? Além disso, eu acho que o alimento, a comida, ele pode ser abordado por qualquer disciplina, né? Por qualquer campo do conhecimento na escola. Então, a gente pode trabalhar a interface de todas as disciplinas a partir da comida, né? Então, a gente destrói uma forma ou desconstrói uma forma de conhecimento engessado, separado, né, em campos muito fechados. A gente trabalha as interfaces de uma forma muito privilegiada e muito importante através da comida, né? Além disso, eu acho que tem as questões afetivas, a memória, a história, né, todas essas dimensões subjetivas que a comida traz. Então, quando a gente está trabalhando com comida na educação básica, por exemplo, tem muito essa questão, né, da formação do gosto, da saúde, mas também da abordagem das questões subjetivas e afetivas que são tão importantes, né, para a educação também. E sem contar na dimensão política, né, que necessariamente a gente aborda. Então, eu acho que a gente só tem a ganhar trazendo de forma complexa, né, a comida para a escola, não só a partir de uma perspectiva reducionista do alimento como saúde, prescrição, né, mas de uma forma mais complexa, assim, que eu acho que a gente pode trabalhar bem. Só uma questão rápida, assim, a gente, por exemplo, quando começou a discutir o acesso dos agricultores ao Programa Nacional de Alimentação Escolar, foi um entrave muito grande, porque, assim, a merenda, a alimentação, ela segue um cardápio, né? E quem faz esse cardápio é uma nutricionista. Às vezes, a nutricionista, ela não consegue, por exemplo, entender a forma como o produto da agricultura familiar ele é produzido, né? Então, nós tivemos que, convidar merendeiras, nutricionistas, para fazer uma discussão sobre isso, né? Uma vez a escola queria voltar uma melancia, porque a melancia veio com terra na parte da melancia. Mas, sim, essa melancia ela não vai passar por um preparo, né,
a pessoa que está na cozinha não vai organizar, não vai limpar, não vai higienizar a melancia para poder servir para as crianças. A outra coisa, nós fizemos uma discussão aqui para substituir o Nescau em pó, né, o chocolate em pó, pelo mesocarpo, né, que se você, por exemplo, além de ser muito mais gostoso, tem outros nutrientes, né? Mas aí, assim, fazer com que as crianças pegassem o gosto pelo mesocarpo. Por uma outra questão também, assim, tem uma série de entraves que às vezes dificultam muito essa questão de entender o alimento como algo importante, né? Assim, de respeitar o alimento. Vamos fazer uma rodada agora, então. A Jaque, em seguida a Osa, depois nós passamos para o Didi e para a Urso. Boa tarde, meu povo. Eu acabei entrando um pouquinho atrasado, depois a minha internet caiu e foi aquela coisa toda, até nem tinha assinado nada. Mas só, assim, voltando um pouquinho na discussão da Simone, e peço perdão também pela minha câmera que estava com problema, acabei fechando aqui, da Simone com a Úrsula logo no início, né, falando dessa questão da comida e alimentação, né? Pensando nessa questão da alimentação enquanto prescrição, né, do que é correto, não é correto comer, eu acho que um caminho legal de se pensar, né, é exatamente a gente perceber o que o nosso organismo, com as idiosincrasias que cada um traz, é vital para ele, né? Porque, assim, depois de muito ler a respeito de nutrição, eu fiquei um tempo, assim, procurando saber, né, como que eu deveria me alimentar, o que eu poderia me alimentar bem, como é que seria e tal. Comprei livro, fiz um monte de coisa, e depois fiquei pensando, nossa, aí tem uma discussão grande dos nutricionistas com os nutrólogos, e aí isso vai para além, entendeu? É muito complicado, e assim, a gente sabe que o mercado, ele impõe uma cultura, né, alimentar, uma cultura, e assim, com base também numa estética que se quer ter, né? E aí a gente entra por uma série de variáveis, né? E assim, pensando nessa questão orgânica mesmo que nos alimenta, eu acho que também tem muito da idiosincrasia de cada um, principalmente porque nós não somos o que nós comemos, mas o que nós conseguimos absorver. Ainda tem mais essa questão, né? É claro que, do ponto de vista educacional, a gente tem que pensar e pesar, e aí eu fico pensando nessa ideia, né, do nosso colega que falou aí de trocar o Nescau. Que maravilhoso que seria, né, se a gente pudesse inserir outros alimentos, até para que essa pessoa também as pessoas possam ter o que escolher, né? Porque tem muita coisa que a gente já conhece porque o mercado oferta. E muitas outras coisas a gente torce o nariz porque a gente nunca provou, nunca se dispôs a conhecer, né? E isso é bem assim, complicado. Então, acho que a gente precisa também pensar muito, né, nessa questão, e acho que é um caminho, né, da gente entender também o que esse alimento vai fazer, né, com o nosso organismo, para a gente também não se deixar ser vendido, né, a essa questão aí alimentar que vem imposta como tudo. No campo da música, que é a minha área, também é assim. A gente vê que tem muita música aí que a gente engole em seco, porque às vezes a gente não tem muita escolha, a não ser que você mesmo vá buscar, vá catar, porque, sinceramente, é basicamente isso, né? E a importância mesmo da gente começar com esse trabalho de formiguinha nas escolas, né? E eu acho que um link legal é buscar exatamente aquela questão da afetividade que se dá, né, quando você faz a comidinha com a mamãe, com o papai, que todo mundo... É uma rede muito grande, né, de que a gente tem que estar atuando. É com a família, é na escola, para fazer com que tudo isso ocorra, a comidinha da vovó, que foi assim, que foi assada. Então, a gente resgatando isso, talvez a gente consiga buscar um pouco mais, né, de diversidade, porque se a gente for pensar mesmo o que a gente tem hoje, enquanto oferta de comida, de alimentação, a maioria dos alimentos que são ofertados, e as escolas não ficam longe desse parâmetro, porque segue basicamente algumas orientações de cima mesmo, não tem jeito, e algumas coisas são o quê? Esses biscoitos, alimenta.
vai matar a fome de alguma forma, né? Ali, de alguma maneira, mesmo que seja por pouco tempo, porque aí o que a gente pode dizer, se nutriu ou não, a gente não sabe, né? A criança, às vezes... Eu até esses dias na escola, a gente serviu um lanche na salinha da Juliana, era salada de frutas, suco e biscoito, né? Que bom, pelo menos tem salada. A criançada, nem todo mundo queria salada, nem queria biscoito, né? Você vê como que eles já estão acostumados, né? Essa coisa toda muito... E também tem muito a ver com o dia a dia, o cotidiano de cada família, as pessoas às vezes não têm tempo, então ninguém está preocupado em fazer um lanchinho, a contento para o filho, nem muito menos nada. Então, a criança já acostumou com aquilo. Quando ela chega na escola, que ela vê algo que está sendo ofertado, ela vai buscar exatamente aquilo que ela já conhece mais em casa. Ela não vai procurar desbravar outros sabores, entender de outros gostos, né? Ela vai ficar mais limitada naquilo que ela já costumava comer antes, né? Se não for introduzido em casa alguma coisa diferente, fica muito mais difícil isso, né? Era isso. Rosa? E haja desafio, né, gente? A cabecinha da gente fica girando aqui. Quero cumprimentar a Úrsula e Didi pelos conhecimentos que trouxeram, estão trazendo aqui nessa tarde, muito essenciais a pensar a vida, né? Não é a comida, não é alimento, mas a vida. Então, esse é o nosso grande desafio como educadores, como educadoras. Que vida é essa? Qual é a vida que queremos? A vida que temos é a vida que queremos. Sabendo que a gente tem que se deparar aí com cercas fortes e derrubar essas cercas que vão do agronegócio a outras, as cercas das mentalidades, né? Então, os padrões que nos distanciaram de nós mesmos. Então, nós estamos distantes dos nossos ancestrais, estamos distantes de nós mesmos, a gente vive por fora. E vive por fora numa periferia. Olha só, a gente vive na periferia de nós mesmos, que coisa mais chocante, né? E que fica aqui atordoando a gente e que nem sempre a gente toma consciência disso. Então, no final, até vou perguntar para vocês dois, né, como é que a gente pode ampliar esses espaços, mas deixa eu fazer mais algumas considerações. Como disse Juliana, a Ju, no início, é um projeto civilizatório. Então, essa questão da comida, do alimento, essa questão da agroecologia, é um projeto civilizatório mesmo, que a gente vai precisar encarar. Então, nós vimos aí o último relatório, né, do clima, o IPCC, que ele traz com todas as letras. Ou a gente vai mudar essa realidade. Não tem mais volta, não tem mais grandes expectativas. E é muito interessante quando vocês trazem, né, esses projetos, foi tão integrada a fala de vocês, e os dois falando de um chão de vida, né? Seja esse chão agroecológico, seja esse chão do alimento, numa cultura que vai nos fazer nos escutarmos, que vai fazer nos permitirmos, né, saborear aquilo que é mais saudável, enfim, aquilo que é mais próprio para o organismo, lembrando que tudo isso que vocês trazem, trata-se de um ser integral, e a gente não sabe o que é um ser integral assim. Normalmente, no nosso senso comum, nós não temos muito essa oportunidade de nos reconhecermos como seres integrais, porque a gente sabe, né, os motivos todos, o sistema capitalista, sistema de produção, essa questão toda, que nos aliena e nos alija, né, desse ser integral. Então, é muito bonito o que vocês trazem, e a Simone lembrou bem essa questão dos afetos, né? Então, sim, porque a agroecologia, até o jeito de fazer a explanação é afetuoso, porque se ela mexe com a vida, se ela traz uma integração da vida, se ela fala de uma vida integral e de práticas integrativas, integradas, né, transdisciplinares, interdisciplinares, então ela vai naturalmente nos trazer como esse ser integral, e o ser integral ele traz afeto.
Então, assim, romper com essa brutalidade que a gente vive dentro desse sistema que nos exige o tempo todo, até da gente abdicar, né, dos nossos afetos e tantas outras questões que elevam o ser humano. Então, é um desafio mesmo diário, constante. E então, estarmos atentos a isso. A Escola da Natureza é muito feliz quando traz esses temas. A Ju foi muito feliz quando convidou vocês dois, quando ela pensou de integrar essa conversa, né? Parabéns de novo, viu, Ju? A Ju é muito assim, essa sensibilidade dela é muito incrível, né? E então é isso, queria trazer esses elementos e falar dessa amorosidade, porque se a gente observa, se a gente vai, o Didi trouxe a questão, né, do bem viver, que é uma questão que a gente muitas vezes se recusa. Eu já participei de grupos que se recusam a discutir o bem viver, né? E não é nesse caso, porque eu estou falando da coisa muito individual, mas a gente tem que pensar hoje numa consciência coletiva. E o bem viver ele vai resgatar, ele vai trazer essa consciência coletiva pela amorosidade, pelo olhar, é um novo olhar sobre o outro, sobre si, sobre todas as questões que envolvem a vida humana. Então, são esses conceitos que vocês trazem, que são importantes da gente resgatar e da gente começar cada vez mais a colocar na nossa prática diária, nossa prática de vida, nossa prática pedagógica, nossa prática escolar, não é mesmo? Mas aí a gente se depara com as políticas dos nossos governantes que estão mais a serviço da morte, e estão mais reforçando a morte do que a vida, e aí vem o desafio, vem as perguntas. Nesse mundo, né, em que se privilegia a morte, em que se produz morte ao invés de vida, quais são os passos que a gente deve seguir para ampliar isso que essas práticas que o Didi traz, né? Por exemplo, ele trouxe o exemplo das EFAs, né? O exemplo da associação que ele representa, e tem outros que a gente sabe, mas assim, como ampliar cada vez mais esses espaços, né? A Úrsula traz todas essas questões que ela aborda aí na questão, como é que a gente vai trazer isso para os currículos escolares, sabendo que agora a gente tem uma BNCC, que já vem com sua estrutura pronta, enfim. São esses desafios que eu queria que vocês falassem um pouco mais, como é que a gente vai conduzir isso tudo. Obrigada. A gente tem uma fala no chat, tem eu e a Úrsula escritas também, ou eu e a Isabela, e aí eu pergunto para a Úrsula e para o Didi se vocês querem comentar esse bloco, e depois a gente faz uma outra rodada, ou se a gente já traz todas as questões e comenta tudo. Como vocês preferirem, como vocês quiserem, para mim tanto faz. Tanto faz também. Traz Então, tudo. vamos trazer todos? Que daí depois a gente já fecha tudo junto. Eu vou trazer uma questão do chat aqui, que foi da Priscila, que ela coloca assim: agricultura familiar também não tem abertura nas escolas. Aqui mesmo na região de Nova Betânia, existem famílias agricultoras que tentaram fornecer para as escolas, mas não conseguiram. A escola, em meio a hortas da comunidade, consumindo a maioria dos alimentos enlatados. Não sei como é o processo para fornecer alimentos para a merenda, mas é visto que não é um processo fácil. Aí a Juliana comenta: verdade, Pri, sobretudo quando não há compromisso ético com o desenvolvimento humano e ambiental sustentável. E aí eu acho que isso comunica muito do que a Jaque trouxe também, assim, das observações que a Jaque faz dentro da escola, e me lembrou também que em abril a gente fez uma pesquisa com uma família produtora que fornecia os alimentos para a escola, conseguia fazer o contato, conseguiu, né, passar por toda essa burocracia, que a gente sabe que não é fácil mesmo, e fornecer os alimentos, assim. Em Braslândia, fornecer para as escolas de Braslândia, que foi altamente impactada durante a pandemia, que não tinham mais os lanches escolares. E aí a gente fica pensando como que é essa rede, assim, que a alimentação na escola cada vez é mais pungente. Uma das questões que implicou no retorno, e que eu acho que foi o argumento principal, foi em relação à vulnerabilidade alimentar dos nossos estudantes. E o que impulsionou a gente a fazer essa pesquisa é que não está dando, né, gente? Assim, o dinheiro não está dando para comprar comida.
E aí a gente vê que um estudante que passa 10 horas na escola, que é a realidade tanto da EPNBRAS quanto da EP 210, são estudantes que fazem quase todas as suas refeições dentro da escola. E apesar dos documentos preconizarem, né, a gente tem a portaria, se eu não me engano, é 407, que é a portaria da educação do campo no Distrito Federal, que preconiza a alimentação proveniente, principalmente da agricultura familiar. Existe uma série de questões nisso, né? Como que a burocracia ainda é um impeditivo muito grande para que essas famílias produtoras consigam acessar e pleitear esse fornecimento dos alimentos para a escola, e a gente cai, né, no que a Jaque colocou, assim, às vezes, inclusive tem, mas a cultura alimentar não favorece uma alimentação que favoreça mesmo, que seja uma escolha os alimentos que são produzidos na terra. E aí, já encerrando, Isabela, e passando para você, que daí eu acho que depois eu vou passar para a Ju e para a Didi, quero mais uma vez agradecer a Juliana por trazerem pessoas tão especiais e agradecer a vocês por terem aceitado o convite também. Eu acho que foi uma tarde, assim, nossa, trouxe uma série de questões. Uma hora eu dei até uma viajada, assim, fui para outro lugar, fui pesquisando um monte de coisa, porque realmente parece que abre um leque, um guarda-chuva. Fico muito grata mesmo. Isabela, está contigo. Oi. Eu vou ter que ficar sem vídeo, porque minha internet está um pouco ruim. Na verdade, não é uma questão, não, eu só faço um comentário mesmo, porque a fala de vocês me lembrou de um artista que se chama Jorge Mena Barreto, que ele expôs na 32ª Bienal de São Paulo, e ele apresentou, ele entendia o corpo humano como uma obra de arte, e ele servia comidas. E a comida que ele servia é exatamente a proposta que vocês estão falando, né? Que é uma comida coletiva, que não é uma comida que vem de uma grande indústria, né? Monocultura. E todas as pessoas comiam essa comida, e a ideia dele é que toda essa energia dessa comida, né, que foi produzida por um coletivo, toda essa vitalidade dessa comida, que ela é muito mais forte, vai internalizar no corpo da pessoa. E toda essa alimentação coletiva, né, ele serve comida para várias pessoas, né, ele servia, né, na Bienal. Então, esse ato coletivo também de comer, de conversar, tudo isso é obra de arte. Tudo isso era entendido como obra de arte. E aí, eu achei o trabalho dele muito, muito interessante mesmo, e me recordou todas as falas que vocês né, trouxeram hoje. Eu lembrei muito desse artista, assim, aí eu queria só compartilhar mesmo. E aí ele falava, assim, né, que tem um vídeo dele, né, no YouTube, que é bem fácil de encontrar, que ele fala, né, sobre a importância de você produzir os alimentos locais, porque se você produz um alimento, por exemplo, assim, né, porque maçã, por exemplo, a maçã não é natural daqui. Aí, para você fazer a maçã nascer aqui, você tem que trabalhar o solo de várias maneiras, trazer vários produtos químicos e várias coisas. Então, você gasta muito dinheiro e você perde, por exemplo, a oportunidade de você produzir produtos que vão nascer muito fácil aqui, muito mais barato. Então, ele traz todas as questões né, nessa obra de arte dele, que é um coletivo, e que é o seu próprio corpo que ele vai fazer a obra de arte. Então, só um comentário mesmo que eu queria trazer. Obrigada. Então, com vocês. Gente, infelizmente eu vou ter que sair, desculpem, gratidão. Ai, beijo grande, gratidão mesmo. Eu coloquei aqui o endereço da Bienal, onde o Jorge Mena Barreto expôs. Foi muito bem lembrado a Isabela, né? Isabela, foi muito bem lembrado. Enfim, eu acho que tem uma coisa muito bacana, assim, do que a gente está vivendo essa tarde, que é
esse sentimento de nós termos nos tornado, né, com o tempo e os laços de afeto, uma comunidade educativa, né, que permeia diferentes territórios. E eu queria comemorar isso, porque isso não é trivial, né, isso não é uma coisa simples, assim, é algo que precisa ser celebrado, ser comemorado. Quando a gente começou, né, essa parceria no ano de 2018, e fomos nos constituindo mesmo, né, como uma comunidade dentro da universidade, dentro da escola, a gente foi trocando práticas, a gente foi trocando experiências, construindo conhecimento juntos, e reafirmar que esse momento foi uma construção coletiva, né, desde o tema, né, que foi construído coletivamente, e aos encontros que a gente vai elaborando juntos. Então, é realmente um prazer. Eu acho que, como a Elza falou, acho que a gente está celebrando a vida aqui, né? E a vida como alimento, a vida, a educação como alimento, a poesia, a sensibilidade, né? Eu acho que a gente tem muito que celebrar. E tá aí, eu acho que é o alimento como jornada mesmo. E esse é o nosso segundo encontro, e no terceiro a gente vai trabalhar o alimento e o corpo. Então, acho que nosso debate promete, né? Nosso círculo, nossa comunidade educativa promete aí bons momentos, né? De troca, de interlocução, né? Muita gratidão mesmo por estar aqui com todos vocês. Úrsula, Didi, quem vai primeiro? Úrsula, acho que foi para você, Úrsula. Certo. Bom, eu vou já finalizando assim, quero agradecer também, é um grande prazer conversar sobre esse assunto e, ao mesmo tempo, reconhecer que estamos entre pares, né? E é muito importante agora, nesses momentos tão duros, tão difíceis, né? A gente vê que existem pessoas que têm um pensamento humano a favor de políticas de igualdade, né? Assim, que são coisas tão básicas, tão fundamentais e tão difíceis na atualidade. Então, é um alento, assim, essas conversas são grandes alentos, assim, nesses momentos difíceis e duros, né? E aí, sobre essas questões, eu acho que a gente estava falando, o que resume muito, né, assim, amarra um pouco todas as questões que a gente foi trazendo, são essas relações do mercado, né, do sistema capitalista com a nossa comida, né? Então, é engraçado quando o Didi fala que a gente ainda está tomando Nescau nas escolas, né, e que ainda tem uma luta grande, né, para fazer o reconhecimento das trocas, dos produtos locais, da produção local, né? Apesar de tanta luta, tanta política, tantas políticas públicas construídas, né, com tanta luta também, na prática, lá na ponta, lá na escola, a gente ainda tem essas questões, né, de ter que dialogar com os nutricionistas, de ter que brigar pelo nosso espaço, pela nossa cultura alimentar. Então, são os desafios cotidianos que a gente tem, né, a gente reconhece como campos de luta, que significam a nossa vida também, né, e colocam a gente aí nesse espaço de militância mesmo e luta para uma comida de verdade, contra a fome, né? Essas coisas que estão tão latentes agora. E aí é isso. Então, a gente continua nosso caminho de luta aí, nossas conversas, nossas discussões. E obrigada. Foi um grande aprendizado, assim. Bom, então, sobre o que a Priscila falou, né, da dificuldade que se tem de acessar essa política que é pública, né? A Política Nacional de Alimentação Escolar, por exemplo, tem a lei obriga entre aspas, né, que os municípios comprem 30% de toda a alimentação, que 30% dos 100 advém da agricultura familiar.
mas a gente vê uma série de entraves, primeiro porque a própria legislação, ao mesmo tempo que obriga, ela fecha, né? A gente não pode comercializar o leite, a gente não pode comercializar a carne, a gente não pode comercializar a polpa de fruta, porque todas elas existem normas, né? Normas sanitárias que, às vezes, quem está lá no campo está muito distante dessa realidade, que às vezes é constituída a partir de um ambiente muito fechado, né? Mas a gente está nesse entrave, assim, né? Que não é uma questão fácil. Primeiro você tem que discutir com o gestor municipal a necessidade, a importância da valorização da alimentação, né? Porque gera economia na região, a importância de você comprar da agricultura familiar, porque você oferece uma comida de verdade, assim, com mais qualidade, você estimula as produtoras e os produtores locais, né? E aí, assim, há todo um envolvimento, que é isso que eu acho que quando a OSA fala dessa história de ampliar os espaços, é muito nessa perspectiva também, né? De como que a gente amplia valorizando o que se tem, né? Então, eu sei que eu não posso comercializar o leite porque não existe uma fiscalização sanitária a nível federal, mas o município pode ter uma lei municipal que garanta essa fiscalização, né? Então, o entrave ele vai para a adequação da lei à realidade local, né? Então, não é um processo fácil, não é. Recentemente, a gente fez uma pesquisa para levantar os entraves que existem nessas políticas de comercialização que a agricultura familiar muito se relaciona. Mas nós estamos no espaço como resistência, né? E aí, por conta disso, assim, eu também quero muito agradecer esse espaço, o convite da professora Juliana. Para mim é muito valoroso isso, o fato da gente compartilhar as experiências, as vivências, significa dizer que a gente amplia, né, essas possibilidades e os espaços também. Aí eu queria saber se vocês teriam condição de ouvir um canto de 1 minuto como forma de agradecer e de dizer que a gente está nesse espaço porque nós existimos e existimos. Eu posso compartilhar? É bem rápido. Vocês vão ver meu WhatsApp. Didi, a gente está vendo, mas a gente não escuta. Ah, ok. Então não vai dar, porque eu não sei como... Você quer tentar, sem compartilhar a tela, só abrir o áudio? E você só ouve, né? Aham. Pronto, então vamos lá. Desculpa, acho que é você que quer. É porque você está com fone. Tirei agora. Tirou? Lá vai. Eu existo porque alguém antes de mim existiu. Porque alguém antes de mim resistiu. Porque alguém antes de mim foi lá. E eu existo porque alguém escreveu a minha dor. Porque alguém ensinou-me a caminhar. E para sempre viverei. Nasceu o que plantei. E para sempre viverei. Nasceu o que plantei. E eu existo porque alguém antes de mim existiu. Porque alguém antes de mim resistiu. Porque alguém antes de mim foi lá plantar. Porque alguém antes de mim foi lá plantar. Super gratidão pela oportunidade.
Cici, você faz o fechamento aí pra gente? Eu faço, mas sim, acho que a gratidão é nossa, Didi. Caramba, que coisa mais bonita. Maravilhoso. Muito. Eu acho que está feita, né, nossa mística com esse canto bonito. Lembrar que dia 20 a gente tem o próximo encontro, vai ser o nosso terceiro encontro. E tem uma série de materiais maravilhosos que foram disponibilizados no site do Labeca, para quem quiser continuar sorvendo um pouquinho mais desse momento, tá? Já está nos nossos e-mails. E a gente vai disponibilizar a gravação também no YouTube do ciclo de formação. Acho que é isso. Então tá, né? Vamos abrir nossas câmeras só para dar um tchau? Quem puder. A Orlando aí! Obrigado, valeu, pessoal. Obrigadão. Obrigada. Obrigada, gente. Boa tarde, obrigada. Gente. Obrigada, até a próxima. Obrigada. Boa tarde, obrigada. Tchau, foi ótimo. Obrigada. Tchau, galera. Obrigado.